Boa noite a todos, aos queridos amigos do St. Francis, ao Thales, ao Helder, a Andréia, a todos os companheiros. Eu quero cumprimentar todos e desejar uma excelente noite para todos que estão conosco, seja no auditório, seja a partir de suas casas. Quero inicialmente registrar minha enorme gratidão por poder fazer parte desse momento de reflexão conjunta, em que a condição de aprendizes do Evangelho do Cristo nos une a todos nesse sentimento tão fraterno, né, em que todos buscamos o melhoramento, o equilíbrio das nossas emoções, de modo que é uma alegria imensa que estar mais uma vez em contato com todos. Eu quero cumprimentar vocês todos que mantêm acesa essa chama da Embaixada de Cristo em Perth, reconhecer o esforço e o valor do trabalho, né, de levar o Evangelho do Nosso Senhor a cada recanto dessa casa sideral abençoada. Portanto, é motivo de muita gratidão e de muita alegria. O tema que foi sugerido para a nossa conversa dessa ocasião é mediunidade com Jesus. E pode parecer, num primeiro momento, que esse tema só interesse aqueles trabalhadores das casas espíritas que já desenvolveram a sua mediunidade e exercem esse mandato mediúnico cotidianamente, ou enfim, ou regularmente. Mas isso não é uma visão muito própria desse tema, porque como todos nós sabemos, em maior ou menor grau, todos nós somos médiums. Todos que estamos aqui vestindo temporariamente um corpo carnal, de alguma forma mantemos as conexões com a nossa pátria verdadeira. E, além disso, muitos que ainda têm a mediunidade não desenvolvida podem, se aprofundando no conhecimento dos fenômenos mediúnicos, vencer quaisquer barreiras que tenham e desenvolver essa ferramenta tão abençoada e tão bendita que a misericórdia do Pai nos oferece. E eu queria iniciar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, revisitando uma lição que o próprio Cristo, com qual o próprio Cristo nos presenteou. Essa lição está na obra Jesus no Lar, foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio nos lembra que, quando Cristo esteve aqui entre nós na Terra, eram muito comuns as reuniões de conversa em torno das notícias que o Jesus trazia da pátria verdadeira, das revelações, dos seus ensinamentos. E se reuniam na casa de Simão Pedro para conversas fraternas, amistosas, quase todas as noites. E conta Neio Lúcio que, numa dessas ocasiões, Sara, esposa de Benjamim, um criador de cabra, um simples pastor, conversava com os presentes e afirmava que a ideia do reino de Deus em sua vida, como apresentava Jesus, era realmente muito sublime, muito tocante. Mas afirmava Sara que tinha muita dificuldade em iniciar-se nesse novo estilo de vida, em aprender, em incorporar aqueles ensinamentos do Cristo. Afirmava Sara que tinha muita dificuldade em perdoar, em trocar as vantagens pessoais pela satisfação dos interesses alheios. Afirmava ser ainda muito apegada aos bens, tudo que era seu, ter muito ciúme de tudo que lhe cercava. Manifestando, então, essa dificuldade em assimilar aquela doutrina maravilhosa que o Cristo apresentava, alguns dos circunstantes, alguns dos presentes até que tentaram orientá-la. Simão Pedro, falando do valor da fé, do valor da boa vontade, a esposa de Simão Pedro, até que, como quando conta Neio Lúcio, o Cristo se manifestou, perguntando assim: Sara, qual o serviço fundamental em sua casa?
E Sara respondeu: é a criação de cabras, mestre. Jesus então indagou a ela: e como procedes para conservar o leite inalterado e puro para o consumo doméstico? Antes de tudo, respondeu Sara, é necessário lavar cautelosamente o vaso em que o leite será depositado. Pois se ficar qualquer detrito na ânfora, em breve todo o leite será tomado de franco azedume e já não terá mais valor para o consumo. E aí vem a maravilhosa lição do Cristo naquela noite. Jesus fala assim: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento se confunde com as sujidades do nosso íntimo. Olha que maravilha. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento se confunde com as sujidades do nosso íntimo. E o leite puro dos esclarecimentos, apesar de penetrar no coração, se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. E disso surge o vinagre da incompreensão. E acrescenta o Cristo: o orvalho num lírio alvo é um diamante celeste, mas na poeira da estrada é uma gota lamacenta. Não te esqueças, Sara, dessa verdade simples e clara da natureza. E nós recorremos a essa lição do Cristo, primeiramente para lembrar do Mestre, né, equilibrar as nossas emoções, mas para que aplicássemos essa advertência do Cristo ao uso das faculdades mediúnicas. É muito importante que relembremos que todos os espíritos que estagiamos aqui no planeta Terra, estamos ainda em marcha redentora. Estamos ainda em busca de purificação do nosso coração e das nossas emoções. E, portanto, trazemos ainda muitas impurezas, muitos defeitos, muitos vícios, capazes de conspurcar, né, de contaminar, de desvirtuar e até mesmo de inutilizar todos os bons recursos que a bondade de Deus coloca à nossa disposição para o nosso progresso individual e para o progresso coletivo. É por essa razão que cada um de nós podemos, de acordo com o nosso livre-arbítrio e com a direção da nossa vontade, emprestar a essa faculdade neutra que é a mediunidade, o valor, utilizando as palavras do Cristo, de um diamante celeste ou mesmo o desvalor de uma gota lamacenta. E o que é a mediunidade? A mediunidade é essa faculdade, esse recurso, essa ferramenta que permite o nosso intercâmbio, né? O intercâmbio dos vivos da Terra com os vivos da eternidade. E todos nós, em maior ou menor grau, trazemos as condições orgânicas no corpo físico para que esse intercâmbio nos aproxime do mundo espiritual, a fim de que sejamos instruídos, educados, orientados, intuídos por aqueles nossos irmãos benfeitores que tanto se preocupam com a nossa evolução. Mas, como dizíamos aqui, como lembrávamos, a mediunidade é uma ferramenta, é um instrumento neutro, cuja utilização boa ou ruim vai depender da orientação moral que lhe ofereçamos. Muitos daqueles que iniciam no estudo da doutrina espírita ainda se receiam, sentem algum temor, algum receio de desenvolver a mediunidade e de trabalhar com a mediunidade. Mas nós temos de lembrar aqui da extrema importância e da extrema nobreza do exercício do mandato mediúnico. Recordando
que a epopeia do Evangelho do Cristo se inicia com momentos, né, com o emprego da mediunidade. Os primeiros registros que se tem da vinda do Cristo, das preparações para a vinda do Cristo ao nosso planeta, são os fenômenos mediúnicos de clarividência e de clareaudiência, envolvendo Isabel e Zacarias, a Mãe Santíssima e José, que recebem a comunicação dos anjos, do anjo Gabriel, acerca da vinda do Messias, de forma a revelar que o grande empreendimento de iluminação do mundo, que foi a vinda do Cristo para o nosso planeta, né, para a missão educativa que ele desempenhou aqui na Terra, não prescindiu, não apenas nesse momento inicial, mas em várias ocasiões, das atividades mediúnicas. E no Evangelho do Cristo nós encontramos várias menções a exercício do mandato mediúnico, protagonizando o Cristo propriamente, o episódio de explosão mediúnica, né, do desabrochar da faculdade mediúnica, o Cristo já retornando ao plano espiritual, em que Paulo, às portas de Damasco, muda radicalmente a sua vida ao aceitar Jesus como Senhor, passando a ser o grande difusor do cristianismo incipiente. E é das palavras do próprio Paulo que nós colhemos mais algumas lições da importância, da nobreza do exercício dessa faculdade, da faculdade mediúnica. Na obra Paulo e Estevão, nós nos recordamos daquele episódio em que, na cidade de Filipos, Paulo e seu companheiro Silas deparam com uma pitonisa, como eram chamadas as médiuns naquela ocasião, uma pitonisa que servia como oráculo, supostamente infalível, e era explorada comercialmente, né, por seus patrões, e Paulo identifica nessa jovem um processo obsessivo, livrando-a desse processo obsessivo naquela ocasião. E Silas, então, seu companheiro, ante a constatação de que a faculdade mediúnica, né, submeter aquela jovem a esse processo obsessivo, pergunta ao apóstolo Paulo: será esse incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Instante em que o apóstolo esclarece, né? O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Profetismo é a palavra que Paulo emprega, né, para, naquela ocasião, designar o intercâmbio dos vivos da terra com os vivos da eternidade. A palavra mediunismo, mediunidade, veio a ser cunhada apenas no momento da codificação espírita, né, por Allan Kardec. Mas Paulo, então, esclarece que da importância desse intercâmbio, né, das relações entre os vivos daqui com os vivos do mundo maior. E ainda indaga a Silas, provocando a reflexão que deve se expandir aqui, atingir a todos nós: se fecharmos a porta de comunicação com o mestre, pergunta Paulo, como receber seus ensinos? Reflexão essa proposta por Paulo, né, que ecoa e chega até a nós aqui essa noite, nos convidando a refletir, né, a ponderar sobre a necessidade de buscarmos de forma segura, claro, expandir o contato, o intercâmbio, a comunicação com os instrutores, com os benfeitores do mundo maior, que muitas e muitas lições têm a trazer e têm trazido, né, para a humanidade terrena. Mas é claro que isso precisa ser feita, essa comunicação precisa ser sempre feita de forma segura, responsável e com Jesus, como nós vamos avançar aqui nessa nossa conversa. Nessa mesma obra, Emmanuel, né, o narrador da obra Paulo Estevão,
o benfeitor esclarece que o mediunismo evangelizado, olha que importante essa afirmação, o mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas, de forma a realçar a vocação, a responsabilidade que os trabalhadores da mediunidade dos tempos atuais têm com a renovação e a transformação do planeta, com a implantação na esfera carnal de uma nova forma de os espíritos enxergarem Deus e os seus semelhantes. Uma mesma onda renovatória, tal qual aquela que aconteceu nos tempos do profetismo evangélico, ou seja, quando os primeiros discípulos do Cristo passaram a expandir e a disseminar as suas lições. E a doutrina espírita, esse conjunto de ensinamentos incessante que os espíritos nos trazem, com os quais nos presenteiam, iniciados lá na codificação, por meio do apóstolo de Lyon, esclarecem-nos as condições nas quais os bons espíritos se comunicam. Esse arcabouço doutrinário com o qual nós somos favorecidos, presenteados pela espiritualidade, nos oferece informações para que essas comunicações com o mundo invisível, com o mundo maior, sejam feitas de forma segura, de forma proveitosa, de forma útil, de forma a abrir-nos as portas para o contato com entidades evoluídas, com espíritos humanos desencarnados evoluídos e até mesmo com entidades angélicas. E também nos oferecem condições de fecharmos as portas que eventualmente nos exporiam a contato com criaturas humanas desencarnadas, não tão felizes, né, com sentimentos e valores ainda inferiorizados, e até mesmo com irmãozinhos desencarnados que ainda tenham o desejo muito acirrado de fazer o mal. De forma que será a conformação moral do médium e o seu preparo, né, ou seja, do ser inteligente que faz uso dessa faculdade neutra, que vai determinar a utilidade ou a inutilidade, os benefícios ou prejuízos que advirão do emprego dessa faculdade. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec traz uma importante distinção, né, entre os graus de profundidade que os espíritas podem manter com a doutrina. Ele chama de espíritas meramente experimentadores aqueles que só se preocupam com o fenômeno, com a manifestação dos vivos da eternidade perante os vivos da Terra. Aqueles que acreditam, claro, que compreendem a possibilidade dos seres inteligentes incorpóreos se manifestarem perante nós, mas que não se preocupam ou nem mesmo compreendem os ensinos morais do Cristo reavivados pelo Espiritismo. Kardec traz uma outra classificação de espíritas, que somos os espíritas imperfeitos, aqueles que, para além das manifestações espíritas, compreendemos a moral do Cristo, mas ainda não somos capazes de aplicá-las em nossa vida, em nosso cotidiano. Nós sabemos do valor das lições do Cristo, compreendemos os seus ensinamentos, mas ainda não os incorporamos no nosso dia a dia. Nós não incorporamos esses ensinamentos no nosso patrimônio íntimo. E Kardec, então, apresenta uma terceira categoria de espíritas, que são, na sua designação, os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos, que são aqueles aos quais aspiramos um dia ser, aqueles espíritas que, para além de compreender a moral do Cristo, lutam incessantemente para
com suas más inclinações, para praticar a moral do Cristo. São aqueles que já estão compromissados com a prática do bem e com a correção incessante dos seus vícios e de suas más tendências. São, portanto, aqueles espíritos encarnados que já fazem da caridade e da prática do bem o seu hábito de vida, o seu roteiro de ação. Esses verdadeiros espíritas, quando no exercício do mandato mediúnico, são aqueles que exercem a mediunidade com Jesus. São aqueles que são capazes de se valer da moral do Cristo, a moral superior, que prega a prática da caridade e do bem, da adoração a Deus e do auxílio ao próximo, como roteiro de todas as suas condutas, e também, e claro, sobretudo, do exercício da sua faculdade mediúnica. E para tocarmos em alguns pontos concretos, mencionados por Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, recorremos aqui à questão 895 do Livro dos Espíritos, né? Relembrando a todos os companheiros de estudo da doutrina, que na questão 895, Kardec assim indagou aos espíritos nobres que orientaram a codificação. Palavras de Kardec. À parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o indício da imperfeição? Com essa pergunta de Kardec, à parte de todos os defeitos e vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o indício, qual a marca da imperfeição? E a resposta dos espíritos é muito, muito instrutiva. O interesse pessoal. O indício da imperfeição é o interesse pessoal. E esses nobres espíritos acrescentam: o verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na Terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta. De modo a revelar que os aprendizes aqui, os espíritos que estamos na Terra em aprendizado, em luta para a nossa redenção, para a nossa regeneração, ainda trazemos muito arraigada a necessidade, né, o mau costume de sempre fazer prevalecer o nosso interesse pessoal em todas as circunstâncias, de sempre tentar obter vantagens para pessoais, vantagens a nós mesmos em todas as ocasiões, fazendo, né, muitas vezes transmudando as oportunidades de aprendizado, de redenção, de expansão da nossa caridade, subvertendo essas oportunidades, essas condições para satisfazer os nossos interesses imediatos e personalíssimos. E Kardec adverte que uma pré-condição para exercermos a mediunidade com Jesus é o absoluto desinteresse, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista moral. Não por outro motivo, Kardec dedicou um capítulo na obra Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, a tratar do tema da mediunidade materialmente desinteressada. Kardec designou esse capítulo de graça recebestes, de graça dai, trazendo uma clara advertência das inconveniências, da impropriedade, né, dos perigos daqueles que buscam no exercício do mandato mediúnico alguma retribuição, alguma contrapartida, alguma recompensa de natureza material ou moral. Se nós sabemos, né, que nas casas que seguem as orientações doutrinárias de Kardec, não podemos admitir de forma nenhuma, né, que se ocorra qualquer
tipo de exigência, de solicitação ou de aceitação de qualquer vantagem material como retribuição para o exercício das atividades mediúnicas, não é demais alertar que nem só as retribuições materiais, né, os interesses materiais, podem desvirtuar o trabalho mediúnico. Muitas vezes, o espírito ainda pouco afeiçoado à moral evangélica do Cristo, busca na exacerbação da vaidade, do orgulho, a satisfação moral indevida no exercício da atividade mediúnica. Aquele espírito, aquele encarnado que exerce a atividade mediúnica, né, como forma de se envaidecer, de se exibir, de conquistar prestígio entre seus pares, entre os demais trabalhadores, entre aqueles que são os destinatários do seu trabalho. E tudo isso, de alguma forma, né, desvirtua essa ferramenta tão sublime. Kardec faz questão de vincar lá na obra Evangelho segundo o Espiritismo uma advertência muito, muito importante. Diz Kardec: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada de forma santa, religiosamente, de forma a lembrarmos, né, de que o absoluto desinteresse no exercício dessa atividade, no exercício desse mandato, é pré-condição para que estejamos exercendo a mediunidade com Jesus. Kardec, além dessa qualidade, nos adverte sobre a necessidade de abnegação e devotamento. A mediunidade com Jesus, ela está sempre carregada, permeada pela abnegação e pelo devotamento. Abnegação e devotamento que se traduzem em vigilância constante, sendo a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos, de todos. O pensamento do médium deve estar sempre, deve ser sempre supervisionado por ele próprio. A vigilância é pré-condição para o equilíbrio do médium e para que a sua vinculação se dê apenas com os benfeitores que de fato podem trazer instruções, podem trazer amparo, podem trazer lições superiores para o médium. Não é possível crer que apenas no exercício do trabalho mediúnico, né, na casa espírita, o médium precisa estar vinculado aos pensamentos superiores. Claro que não, né? O médium tem seus canais pavimentados, né, para essa comunicação a todos os instantes. Daí a necessidade de vigilância constante, de disciplina dos pensamentos, de disciplina dos sentimentos, para que essa confusão, né, essa sintonia, a confusão não aconteça, que pela lei de sintonia, o trabalhador da mediunidade esteja sempre vinculado a espíritos bondosos, benevolentes e capazes, de fato, de instruir. A abnegação e o devotamento pressupõem um grau de disciplina muito, muito apurado. Não é possível que o trabalhador da mediunidade se entregue a essa atividade como um mero divertimento, como um mero passatempo. É muito importante que o trabalhador saiba de toda a estrutura no mundo espiritual que se forma quando um trabalho mediúnico se apresenta numa casa espírita. São inúmeros os recursos que os benfeitores do plano espiritual mobilizam para que um trabalho mediúnico possa ser desempenhado. E não é possível, né, que pela imprevidência, pela incúria, pela preguiça dos médiuns aqui na Terra, esses trabalhos não sejam desenvolvidos a contento.
também a forma do médium encarar como um mero entretenimento, como um passatempo, faz com que, pela lei de afinidade de sintonia, espíritos não tão evoluídos, né, espíritos ainda levianos, espíritos ainda que não desenvolveram um grau de bondade e de superioridade adequados, se aproximem desse médium. As qualidades da abnegação e devotamento, por fim, nos fazem recordar daquela grande instrução do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. A necessidade de constante estudo e de aperfeiçoamento por parte do trabalhador da mediunidade. A instrução, a aquisição de conhecimentos que vai permitir com que o médium desenvolva cada vez mais, né, a sua ferramenta, as suas qualidades mediúnicas, e vai permitir com que os espíritos instruídos, com os espíritos superiores, tenham cada vez mais facilidade de se comunicar ou de trabalhar por meio daquele aparelho mediúnico. Então, a instrução, o constante aperfeiçoamento é uma das marcas realmente do médium abnegado e devotado a essa atividade. E, por fim, mas não menos importante, ao contrário, né, talvez a qualidade mais importante a ser desenvolvida pelo trabalhador da mediunidade para que ele possa exercer a mediunidade com Jesus é a virtude-chave para todas as demais virtudes, né? É a virtude da humildade. E, para comentar com brevidade essa virtude a que todos nós devemos estar atrelados, eu queria recorrer a uma questão aqui do Livro dos Médiuns, que está lá no capítulo 20, na segunda parte do Livro dos Médiuns, pergunta de número 9, em que Kardec pergunta assim aos benfeitores espirituais: qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? E o benfeitor espiritual assim responde: perfeito? Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra. De outro modo, não estaríeis nela. Olha que importante essa advertência. Bem sabeis que a perfeição não está sobre a terra, de outro modo não estaríeis nela. Já explicitando aqui no início da resposta, né, esse benfeitor espiritual, que não existe, não existirá sobre a terra um médium perfeito, né? Haverá sim um médium mais devotado, mais abnegado, mais humilde, mais desinteressado, que produzirá benefícios maravilhosos para a humanidade, né? Como temos o exemplo magnífico, né, tão sublime, do apóstolo de Pedro Leopoldo e de Uberaba, Francisco Cândido Xavier. Mas não existe médium perfeito, porque a perfeição jamais será a marca daqueles que estamos aqui na Terra. E continua, né, esse benfeitor explicando: dizei, pois, bom médium, e isso já é muito, porque são muito raros. Os bons médios são muito raros. De modo que a nós, né, trabalhadores espíritas, e aos trabalhadores da mediunidade, cumpre sempre carregarmos essa advertência de que a nossa imperfeição ainda é muito marcante, de que ainda temos muito a trabalhar em nosso íntimo, de que devemos acirrar, né, as nossas forças, a nossa vontade, nessa luta constante contra as nossas imperfeições. Que não devemos jamais trazer melindres para o trabalho mediúnico, que não devemos jamais encontrar nas pequenas contrariedades do dia a dia, do trabalho, razões para abandonar o mandato mediúnico, que devemos sempre nos buscar
né, nos compreendermos como eternos aprendizes, enxergando as oportunidades de aprendizado, corrigindo os nossos erros, nos enxergando como espíritos devedores e não como espíritos eleitos, né, em razão da faculdade mediúnica. De modo que, compreendendo a nossa condição, né, de espíritos devedores, que encontramos na senda do trabalho espírito a oportunidade de quitar os nossos inúmeros débitos, de nos redimirmos das nossas faltas praticadas nas vidas passadas e nessa própria vida, buscando sempre de forma muito humilde, muito criteriosa, o combate das nossas imperfeições. Essa vontade constante de praticar o bem, de exercer a mediunidade em proveito do próximo, de forma sacrificial, de entregar o bem, de praticar a caridade, é o roteiro para que não nos entreguemos à mediunidade decaída, vigiando a própria vida e não a vida dos outros, disciplinando as nossas emoções, cultivando as virtudes cristãs e entregando essa ferramenta a Jesus, né, de forma desinteressada, humilde e abnegada, nós estaremos no caminho daqueles que pretendem um dia exercer a mediunidade com Jesus. Lembrando, mais uma vez, né, esse modelo que nós temos de bom médium, de médium que exerceu a mediunidade com Jesus, que foi Chico Xavier, que tanto bem trouxe para a humanidade, tanta instrução legou para a humanidade, que tanto consolo trouxe àqueles que ficamos aqui na Terra e que ouvimos e que recebemos as mensagens, né, do mundo maior, dos nossos entes queridos, trazendo notícias alvissareiras de que a vida continua no outro plano, de que o Espírito Eterno continua com a sua individualidade, com seus amores, com seus afetos, com seus aprendizados, consolando e moralizando. De modo que fica aqui o convite, né, para que cada vez mais tenhamos trabalhadores da mediunidade com Jesus, operando nas casas espíritas, desenvolvendo nos cursos de mediunidade as faculdades mediúnicas e trabalhando com muito amor, com muita caridade, para difundir o conhecimento, para trazer novos conhecimentos já disponíveis no mundo espiritual para o mundo material e consolando e moralizando. E dessa forma, eu agradeço muito essa oportunidade de reflexão, de conversa. Agradeço aos companheiros do St. Francis por essa oportunidade e desejo a todos uma excelente noite em Perth. Muito obrigado, Cepena, pela apresentação aqui para a gente. Gostaria de pedir só, por favor, que você terminasse com uma oração para a gente, para que a gente siga para os passos logo adiante. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos todos, então, buscar na imagem de Jesus o reconforto para as nossas almas, o consolo para as nossas dúvidas, para as nossas hesitações. Nesse instante, enxergamos o Mestre, luminoso e radiante, em toda a sua majestade espiritual, despejando sobre todos nós as suas energias de amor,
e de fraternidade. Nós podemos sentir nesse instante todas as bênçãos que emanam do coração augusto do pastor divino e que penetram em nosso corpo físico, envolvendo nosso perispírito e nossos centros de força, energizando todo o nosso ser, expulsando de nós os maus sentimentos, os pensamentos nem tão superiores, nem tão enobrecidos, e substituindo todo esse estado por um completo estado de paz, de gratidão, de compreensão, de confiança na bondade do Criador, de certeza de que os nossos passos são a cada instante guiados pelo divino condutor das nossas vidas, Jesus de Nazaré. E com o coração vinculado ao do Cristo, nós dizemos, mestre amigo, nós reconhecemos a tua atuação amorosa em cada instante da nossa vida. Lembramos da eternidade da vida do Espírito. Isso nos dá muita tranquilidade e paciência para vencer as adversidades momentâneas dessa vida carnal, que não representa senão um segundo na vida do Espírito Eterno. Pois sabemos que as provas que aqui superarmos com fé, confiança e coragem, trarão benefícios múltiplos na vida futura. Nós nos recordamos que estamos nesse mundo de expiações e provas apenas para aprendermos as lições necessárias. E que, necessariamente no futuro, seremos seres mais felizes, que experimentaremos muitos e muitos momentos de paz e de alegria. Nos recordamos, firmes na tua doutrina de luz, Jesus, que a nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual, que os bens da terra nada representam para nós, que as enfermidades, as dificuldades são oportunidades que a justiça divina oferece aos candidatos à felicidade. E por nos lembrarmos, Jesus, da sua promessa, feita solenemente perante o Pai, de que nenhuma das ovelhas do teu aprisco ficaria perdida, nós nos enchemos de confiança e de alegria, por saber da sua companhia ininterrupta, por saber que as suas mãos guiarão as nossas, que os seus passos marcarão os nossos caminhos. Muito felizes, Jesus, pela sua companhia, revigorados para enfrentar as nossas dificuldades e renovando o compromisso de difundir o teu evangelho e de trabalhar pela expansão do amor e da caridade nesse mundo, nós nos despedimos desse instante sublime do nosso dia, renovando o hino de amor ao Pai que aprendemos dos teus divinos lábios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.